Olá amigos, bom dia para vocês, é um prazer estar novamente ao vivo aqui, falando com você de casa, você que está ligadinho na BNTV canal 22 da Cabonet e você também nosso amigo aqui do Facebook, já vai deixando o seu nome, o seu comentário para eu poder mandar um abraço para você. Hoje no nosso programa tem a presença da doutora Solange Fecarota, que é ortopedista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito feliz de estar aqui com vocês. Olha, a felicidade é nossa, né? Além de ser uma médica muito querida e conceituada, nós temos uma amizade já de longa data e é um prazer receber você mais uma vez aqui depois de tanto tempo, né? Então, faz mais de um ano já. Mais de um ano. Eu faço parte da equipe do COP, Centro Oftalmológico Paulista de Especialidades, e lá atuo em várias áreas, né? A minha área principal é a ortóptica, onde eu faço os testes de estrabismo, tratamento de estrabismo, junto a todos os oftalmologistas da clínica e também da região, né? E também faço aquela parte de treinamento de auxílios ópticos em baixa visão, faço também o screener em síndrome de Irlen, que é o nosso assunto de hoje. Exatamente. E falando em síndrome de Irlen, viu, dona Joana, você que está nos acompanhando aqui no Facebook, atenção, você que tem dores de cabeça. E às vezes quando você está lendo, as letras começam a se movimentar, você pode ter síndrome de Irlen, né? O nosso tema do programa de hoje, nós vamos estar falando sobre a síndrome de Irlen. Quero mandar um abraço aqui para a Nelly Santos de Mendes, a Anitta Santos, deixa eu ver quem mais. Vamos lá, pessoal. Vanessa Brasil Napolitano, que está chegando agora. A Evelyn Nunes Alvim, Fabinho Líbano, Leonardo Quirino, Rose Batista. Bom dia para vocês, né? Ou boa tarde. Se você tiver alguma dúvida, nós vamos falar no programa de hoje, então. Já vai entrar a legenda. Síndrome de Irlen, tá? Só para você ter uma ideia. Se você tem dores de cabeça e quando você vai ler, as letras começam a se mexer, você pode ter essa síndrome. Mas antes de nós falarmos sobre a síndrome de Irlen, já a doutora Solange já falou onde ela trabalha, que faz parte da equipe do COP, né? Mas ela tem uma profissão, gente, que ela é ortopedista, né? Bom dia, Hélio, Lúcia Poletti, Vera Lúcia, Nelly Santos de Mendes, o pessoal está chegando aqui, bom dia para vocês. Doutora Solange, o que é uma ortopedista? O que uma ortopedista faz? A ortopedista tem formação superior, ela faz os cuidados da visão binocular principalmente, então eu atuo em equipes de oftalmologistas. Atualmente eu trabalho em Ourinhos, em Londrina, Maringá, Marília e Assis. Nossa, todos esses lugares. É que a minha profissão ela é pouco conhecida e nós somos poucas no Brasil. Então eu tenho que atender essa região onde nós moramos, né? E estendi até o Paraná porque eu tenho um filho que mora em Maringá. Então aproveito, trabalho e visito o filho. Une o útil ao agradável, né? É Doutora? verdade. Olha aqui, deixa eu mandar um abraço para o Jefferson Félix, Éder Silva, Ana Maria Camacho, está assistindo o programa. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aqui à nossa live, você que está em casa também. Nós temos aqui o número de telefone 99796-5555, né? 4 vezes o número 5. E vamos entrar no tema então, doutora Solange. O que é essa síndrome de Irlen? A síndrome de Irlen é um distúrbio neurovisual. Quando nós pensamos em neurovisão, nós temos que lembrar que existe o olho aqui na frente e o cérebro que vai processar tudo aquilo que se vê, e esse caminho entre o olho e o cérebro, ele é longo e passa por várias partes onde o processamento pode ser difícil, né? Também existem pessoas que têm dislexia, que têm TDAH, são também transtornos que levam a dificuldades de aprendizagem. Agora, quando nós pensamos em síndrome de Irlen, então é a percepção visual que fica alterada. E essa dificuldade, ela também tem níveis. Você pode ter uma síndrome de Irlen leve, uma mais severa, e aí é que vem a diferença entre um paciente e outro. Tá, a Jo vai colocar a próxima foto agora. Posso já fazer a pergunta principal? Pode fazer. O que é a síndrome de Irlen? Então vamos.
Então, existe uma dificuldade principalmente relacionada à iluminação. Uma fotossensibilidade aumentada, existe também um desfocamento à leitura. Então o paciente, quando vai ler, ele não tem aquele conforto. Na hora que ele começa a ler, até que lê bem, mas dali a pouco já vem desconforto, já vem embaçamento ou movimento das letrinhas, sensação que as letrinhas podem flutuar. E são sintomas que normalmente o paciente que tem outros transtornos não tem. Então essa parte de flutuação das letrinhas, ela consegue ser amenizada com o tratamento. Agora, existem também outras comorbidades, né? Então, como nós falamos, pode ter TDAH, pode ter dislexia. Então, temos que separar bem onde que entra a síndrome de Irlen. Na verdade, agora nós vamos falar dos sintomas, né? Há uma dificuldade em manutenção da leitura, porque naquele momento que ele está lendo, ele está usando uma via central para poder enxergar bem. Uhum. Quando você pensa na parte periférica da leitura, que é a chamada via magnocelular, um pouco complicada para explicar aqui, mas veja bem, ele consegue ver, mas o que está em volta fica esquisito, fica meio distorcido, e daqui a pouco a gente vai mostrar essas distorções. Tá. Doutora, então, para o pessoal que está assistindo agora, né, muito obrigado pela presença aqui na nossa live, bom dia para você, bom dia Selmar Alonso Ferrazori, Camila Gomes, tudo bem? Sol Figueiredo, tem uma colega sua aqui, Sol Figueiredo, Jefferson Félix, conta para nós que nós estamos assistindo, pessoal de casa, pessoal que está no Facebook nesse momento, quais são os sintomas, para a pessoa poder entender do que nós estamos falando aqui, da síndrome de Irlen. Então, a síndrome de Irlen, ela comete muita gente que está até num grau leve e aqueles outros mais severos. A criança, o adolescente que se queixa de dor de cabeça, embaçamento na leitura, coceira, sensação de que tem que ficar coçando os olhos ou de fazer uma penumbra para poder enxergar melhor, é aquele que gosta sempre de olhar com boné, de ler com boné, ou de preferir um local da casa que é mais escurinho. Ele reclama para a mãe, a cortina está muito aberta, vamos fechar um pouquinho. Então são crianças que preferem o ambiente mais escuro do que o mais claro. E também tem muita dificuldade no ambiente externo. Então, alguns têm dificuldade para jogos, para mexer com bola. E em adultos, então, vão continuar esses sintomas se você não conseguir fazer o tratamento e diagnosticar. Sei. Tem questão do lacrimejamento também. Também, porque o esforço... Coloca a tela para nós, só para a gente ter uma... Olha, lacrimejamento, prurido ocular e ardência. O que é esse prurido ocular? Coceira. Prurido é coceira. Então ele coça o olho arde, ele esfrega os olhos constantemente, ele faz aquela sombra nos olhos, ele fecha um dos olhos, aperta e pisca os olhos excessivamente, ele balança ou tomba a cabeça durante a leitura. É aquela criança que não fica quieta, que vem para frente, vai para trás, ela está procurando ali um conforto para enxergar. E esse cansaço não é imediato, ele aparece depois de uns 10 minutos de leitura. Então a criança, se você for a um exame oftalmológico, porque a queixa da professora, por exemplo, olha, seu filho não está enxergando bem, ele não está copiando bem, então aí você leva o seu filho ao oftalmologista. E a gente recebe muitos pacientes com essas queixas, não só crianças como adultos também. Então, nesse exame oftalmológico, se ele estiver normal, sem necessidade de outras, sem diagnóstico de outras patologias, né? Às vezes até precisa de um óculos, aí você coloca o óculos, mas os sintomas continuam. Sim. Aqueles sintomas de cansaço, de impossibilidade de manter uma leitura prolongada, mesmo já com o óculos certinho, então aí isso nos faz pensar na síndrome de Irlen. Vejam bem, síndrome, você pensa, síndrome, então é um monte de coisa.
É porque quando o paciente tem uma síndrome de Irlen mais severa, ele tem tantos desconfortos, ele pode ter tontura, ele pode ter dor de barriga. Até isso? Tem desconforto digestivo, sim, porque ele está tentando ler, ele está tentando e naquele esforço, depois de um certo tempo, ele começa a ter outros sintomas que você fica na dúvida, né? E o grande problema dessas crianças é que como essa forma de diagnosticar é diferente, é nova, então ainda existe uma dificuldade na comunidade oftalmológica para poder diagnosticar corretamente esses pacientes. E foi aí que eu tive o clique. Eu falei assim, nossa, mas como ortoptista, o que está acontecendo com esses pacientes? Tanto crianças como adultos com as queixas de embaralhamento, dor de cabeça, cansaço visual ao esforço de leitura ou de computador, e também aquela dificuldade de aprendizagem. Quando você pensa em dificuldade de aprendizagem, aí você já tem os outros transtornos de aprendizagem. Então você pode ter uma síndrome de Irlen com esses desconfortos que são mais brandos e uns outros que são mais intensos, que levam a grande dificuldade de aprendizagem. Crianças que ficam muito desatentas e que vão ao oftalmologista, o diagnóstico está normal. Olha, o olhinho enxerga bem, não tem estrabismo, vem para o teste ortótico. O que o teste ortótico avalia? Como é que é a fusão dos dois olhos, como é que ele faz a convergência, como é que ele faz a divergência, como é que é a noção de profundidade, naqueles testes normais que nós temos. E muitas vezes essas crianças estão normais, com amplitude de fusão, de convergência e divergência normais e têm as queixas. Então aí foi em 2009 que eu fui chamada, eu falei assim, não, tem alguma coisa a mais. E eu fui fazer o curso para screener em síndrome de Irlen, lá em Belo Horizonte, na Fundação de Olhos Dr. Ricardo Guimarães, onde eles já estavam atuando há alguns anos com esse tipo de treinamento. Como é o treinamento? Você faz um curso de alguns dias e você aprende a triar, a fazer a triagem. O paciente pode ser triado pela ortoptista, mas também por uma equipe que cuida de crianças que têm problemas de aprendizagem, como psicopedagogo, fonoaudiólogo, neuropsicólogo e neuropediatra também, neurologistas, psiquiatras. Então vejam, há uma gama de profissionais que cuidam desses transtornos. Legal. Doutora, eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho, pode ser? Pode. Depois nós vamos voltar e falar por que é difícil dar o diagnóstico, diagnosticar essa síndrome, né? Pessoal, vocês estão assistindo aí, ó, deixa eu mandar um abraço para o Josué e Pati Lemos. Sol Figueiredo diz o seguinte, meu filho tem alguns desses sintomas, mas inflama o olho, é tratado como conjuntivite alérgica. O Márcio Obata, bom dia, Abner, assunto muito interessante. Wilton Silva, bom dia. Denise Salvador, bom dia, muito obrigado, gente. Gabriel Vieira Trade, nosso querido Harry Potter, assistindo o programa agora. Nós vamos para o intervalo, então, já nós voltamos. E você, que tem dores de cabeça, e quando você começa a ler, começa as letras querer se movimentar, você pode ter síndrome de Irlen. Daqui a pouco nós vamos voltar com a doutora Solange Fecarota, que é ortoptista, e ela vai nos explicar como que é feito o diagnóstico e por que é difícil dar o diagnóstico para essa síndrome, tá bom? Agora, nós vamos falar com a doutora Solange Fecarota, que é ortoptista, e ela vai nos explicar justamente isso. Quais são os principais sintomas dessa síndrome de Irlen e por que é muito difícil diagnosticar essa síndrome, doutora? Então, esses sintomas que são que aparecem após o esforço visual de leitura, por exemplo, desfocamento das letras, embaralhamento, sensação de que elas estão em terceira dimensão, subindo e descendo.
isso não é para todos os pacientes dessa forma. Alguns vão ter uma distorção mais leve, outros vão ter uma distorção mais pesada, mais forte, mais cansativa, que até impede dele fazer a leitura. Então, esse sintoma, quando o paciente vai para o oftalmologista e o oftalmologista conclui que ele está normal, mas ele se queixa dessas dificuldades, nós que já fizemos o curso, então nós fazemos o screener disso, então nós vamos fazer o teste. Esse teste, inicialmente, é feito um questionário para você saber responder direitinho quais são as suas dificuldades. Não, esse é o da distorção, não é esse. Eu acho que é o anterior, não, né? Volta. Nós temos que mostrar o anterior ainda. Esse questionário é com resposta afirmativa e negativa. Então, você vai responder sobre várias situações de sensibilidade à luz, sintomas que você possa ter durante o esforço visual, durante uma leitura. Também você vai ter a dificuldade de, muitas vezes, com prática de esportes, por exemplo, coordenação motora fina e grossa, habilidades musicais, coordenação do espaço. Você vai assistir um jogo de futebol na televisão e você não consegue perceber a bolinha indo para lá e para cá. Você percebe a bolinha aqui ou então depois já lá, né? E também quando você joga a bola, você não consegue pegar a bola corretamente, ou quando você desce e sobe escada rolante, enfim, andar de bicicleta. São dificuldades que são avaliadas nesse questionário. Feito esse questionário, se houver muitas respostas afirmativas, o paciente vai ter que fazer o teste completo de Irlen, que a gente faz como screeners. Então, quem é screener? É aquele profissional que já fez o curso, que já está habilitado a fazer esse diagnóstico. Então, nós fazemos um teste de 1 hora aproximadamente, às vezes mais, onde nós vamos dar um estresse visual a esse paciente, ele vai entrar naquele cansaço visual e daí nós vamos ver aonde que ele poderia melhorar. Melhorar como? Nós temos 2 tipos de tratamento. O primeiro é o overlay. O overlay é uma placa colorida que ele vai colocar sobre o texto. Então, aqueles sintomas que ele tinha de movimento da letra pode desaparecer. A perda de linha, a dificuldade em manutenção da visão central, porque a periferia é ruim para ele, é muito cheia de distorções. Então, ele vai melhorando conforme a gente vai colocando as plaquinhas coloridas. Elas são de várias cores, são 10 cores, e daí nós vamos também fazendo a colocação de uma sobre a outra. Enfim, há uma série de cores, né? Isso tudo é para fazer o diagnóstico. Tudo isso para fazer o diagnóstico, né? Então, vamos ver o próximo, Joana? A Jo vai mostrar para nós o slide lá. Ah lá, por que acontece isso? Por que quando eu coloco um overlay azul, por exemplo, esse azul sobre um texto, o paciente fala, nossa, agora melhorou muito, eu consigo ver as letrinhas, elas não estão mexendo. Porque ele tem uma deficiência no processamento visual da luz branca. A luz branca é essa que nós temos, é a luz que veio para a gente enxergar, né? Então, naquele slide lá que ela mostrava, o comprimento de onda, ele pode ter uma deficiência num certo comprimento de onda que você ameniza quando você bloqueia aquele comprimento, que pode ser um azul, que pode ser um roxo, ou pode ser uma cor de pêssego. Enfim, no teste a gente procura o overlay, que é essa plaquinha, sobre um texto para ver aonde que ele melhora. E às vezes a gente recebe pacientes que já estão formados, já estão trabalhando, já são advogados, são médicos, são professores, e eles sempre sentiram dificuldade em manter uma leitura prolongada. E quando a gente faz o teste, a gente verifica, olha, ele tem realmente uma dificuldade na percepção conforme a
cor do que ele está vendo. O que é isso? Quando olha o fundo branco e a letrinha preta, esse contraste branco no preto é ruim para ele. A letrinha preta, ela começa a dar distorções. Vamos ver as distorções? As distorções, então, estão aí, Joana? Então, doutora, deixa eu só mandar um abraço aqui para Ana Maria Camacho, que está mandando os parabéns para a doutora. A Riselda Luz, doutora Solange, conheço, profissional inteligentíssima. Parabéns, Abner, pelo programa. Obrigado, viu, Riselda. Riselda, conhece a Riselda Luz? Josiane Correia Gomes, bom dia, obrigado, viu? Gente, se vocês acharem interessante o programa, compartilha. Compartilha, quanto mais você compartilhar, mais você pode ajudar alguns amigos que às vezes tem essa síndrome e nem imagina que tem, né? O programa de hoje é bem interessante, vamos compartilhar aí, curtir, colocar o joinha lá pra gente, lá pro pessoal assistir, tá bom? Olha que legal, um monte de joinha azulzinho passando na tela, olha que legal, obrigado, gente. E vamos deixar comentário que eu quero mandar um abraço para vocês aí. Vamos lá, doutora. Exatamente, Abner. Às vezes a pessoa tem uma visão normal, trabalha normalmente, mas ela se cansa. Ela se cansa, vai no oftalmologista, vai no outro, vai no outro, vai no outro. Aí, vou no psicólogo. O psicólogo que não sabe dessa síndrome, ele vai trabalhar aquelas partes emocionais. Mas e se é uma criança que está lá na escola e que já está com 12 anos trazendo dificuldades escolares desde o comecinho, e aí ela já está usando Ritalina. Ritalina tem boa indicação quando a criança tem déficit de atenção, quando ela tem TDAH, isso ajuda, mas se ela tem também a síndrome de Irlen, ela não vai ficar completamente bem. Então ela precisaria também da Ritalina e do overlay. Overlay, então, seria a primeira intervenção que a gente pode fazer, onde o aluno vai colocar sobre o texto a cor que resolveu a distorção. Vamos mostrar umas distorções para vocês verem como é que é? Vamos lá, Joana? Olha lá. A primeira distorção do lado esquerdo, embaçado, então ele consegue enxergar aquilo que ele está lendo, tanto que ele vai ao oftalmologista, a visão dele é normal, mas o em volta fica tudo embaçado. Na segunda auréola, as letrinhas ficam assim discretamente duplicadinhas, como se tivesse uma sombrinha ao lado. Isso também dificulta muito a manutenção da atenção da leitura. O próximo, agora ali uma distorção que é muito comum, chamada rios, é onde o fundo branco do texto, ele sobressai sobre a parte impressa em preto. Então você nota como se tivesse um monte de riozinhos brancos e isso cansa. Isso cansa. Imagina você ler um livro inteiro com essas distorções, né? Certeza, a criança realmente vai ficar inquieta, aí vai ficar inquieta. Não vai querer ler mais. Aí o professor vai falar que ele está com preguiça. A mãe vai falar que ele está com preguiça, porque ele pode ser uma criança normal, que faz tudo, mas na hora da leitura ela tem essas distorções. E temos outras distorções também. Olha lá, aquela é terrível, aquela das ondas. Vocês estão vendo como as letrinhas fazem isso? Elas sobem e descem, e não é só no sentido horizontal, vertical. Às vezes ela vem para frente numa sensação de 3D. Doutora, letras aquela flutuantes. imagem lá das ondas como as pessoas que têm essa síndrome enxergam, exatamente, né, ali é um texto normal e ela enxerga assim. Você acha que ela vai conseguir ler? Não vai conseguir. A próxima distorção, olha só, aquela do redemoinho, se você olhar bem no centro, você consegue ler, né? E em volta, as letras fazem um movimento de girar. Isso dá muito desconforto, isso dá enjoo, isso dá tontura. Parece ser feito do Photoshop. Isso aí, e aí ele enxerga bem. Olha, né? Vai no oftalmo, enxerga bem a tabelinha. A do lado direito é a sensação de borramento. Então parece que está tudo borradinho. A letra que ela lê, a palavrinha que ela lê, ela consegue, mas tudo em volta fica mais borrado. Vejam, essas distorções, elas não são assim isoladas. Você pode ter no mesmo paciente várias distorções juntas. Imagina a distorção de rios, de embaçado e de ondas ao mesmo tempo.
E pode misturar isso? As pessoas podem ter essas sensações? Pode acontecer. A gente tem encontrado isso no consultório. Tem outra distorção. Olha, essa é terrível. Nossa. Das ondas, né? Então, ela está olhando o texto lá em cima e embaixo faz essa onda enorme que dificulta a atenção dela. Do outro lado, é um ondulado mais suave. Então, ele até consegue ler. Mas ele sente que existe um movimento das letrinhas. O próximo... Doutora, só um segundo. Deixa eu perguntar para uma pessoa aqui. Eu queria saber se a Ana Paula Dantas Bucchianeri Federici está assistindo o programa, que ela me perguntou aqui, eu passei o link para ela. Eu queria saber se ela está assistindo o programa. Depois eu quero mandar um abraço para você. E a doutora quer falar de você também aqui no programa, tá bom? Ana Paula, deixa um comentário aqui na nossa live, por gentileza, tá? Ana Paula, grande amiga. Legal. Vamos lá, doutora. Vamos lá. Depois da última distorção, o que nós temos? Então, vejam só. Agora já é o tratamento. Eu acho que tá. Então, vejam só. Quando nós fazemos a triagem, pode tirar essa, nós já tivemos o exame oftalmológico normal, já temos o paciente que veio simplesmente pelas queixas e temos também o outro tipo de paciente que já está em tratamento há algum tempo com fonoaudiólogo, com psicopedagogo, com neuropsicólogo, porque ele tinha dificuldade de aprendizagem. Eu quero deixar bem claro isso, que existem aqueles pacientes que têm comorbidades, que têm TDAH, que têm dislexia e podem ter também a síndrome de Ehlers. E tem aqueles outros que só têm a síndrome de Ehlers, que é essa disfunção, essa dificuldade da neurovisão, que traz todos esses sintomas. Vocês estão nos assistindo aí, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Hoje nós temos a importante visita da doutora Solange Fecarota falando sobre uma síndrome que é muito difícil ser diagnosticada, porque ela tem vários sintomas que podem ser confundidos com outras patologias. Falei bonito agora, hein? Isso agora foi. Com outras doenças, né? Mas, gente, se você estiver com dificuldade para leitura, se as letras começam a se movimentar, tiver dor de cabeça, você pode ter essa síndrome. E agora a doutora Solange vai falar para nós como que é o tratamento, né? Mas antes de falar o tratamento, doutora, eu preciso só dar um recado lá da Oral Sim, que é uma clínica odontológica, que agora é vizinha da Meta lá do Luizão, que passou propaganda. O doutor Caio tem um recado para você sobre implante. Olha lá, vamos ver. Olá, eu sou o Dr. Caio Romanini da Oral Sim de Ourinhos e hoje nós vamos falar um pouco sobre os implantes dentários. Você que não deu início no seu sonho de se livrar da dentadura e da ponte móvel, chega, gente. Restrição alimentar, perda de função mastigatória, perda de estética. A Oral Sim de Ourinhos veio para resolver esse problema com os implantes dentários. São parafusos inseridos a nível ósseo que reabilitam de uma forma segura e eficaz a função de um ou mais dentes perdidos. Chega de dentadura, dê adeus à ponte móvel, seja bem-vindo ao universo dos dentes fixos novamente. Eu sou o Dr. Caio Romanini, gerente e implantodontista da unidade de Ourinhos. Estou aguardando sua avaliação, vamos tirar todas as suas dúvidas, vai ser um prazer te receber aqui na Oral Sim, Vila Moraes, Joaquim de Azevedo, 937. E agende já a sua avaliação sem compromisso. 3302-5454. Um grande abraço. Muito bem, um abraço do Dr. Caio Romanini da Oral Sim. Vai lá fazer o seu diagnóstico também, né? Fazer um orçamento sem compromisso lá. Um abração para o nosso amigo Dr. Caio. Doutora Solange, voltamos ao nosso assunto, que é a síndrome de Ehlers, né? Nós estamos falando. E agora chegou no momento que a doutora vai explicar para nós como que é feito o tratamento dessa síndrome. Então, o tratamento, ele é feito após o diagnóstico. Esse diagnóstico tem que ser feito por uma screener, que pode ser alguém que tenha feito o curso lá em Belo Horizonte, na Fundação Hospital de Olhos. Porque é uma sequência, é um protocolo que nós temos que seguir. E quem montou esse protocolo foi a doutora Ellen Ehrling, que é a psicóloga americana que descobriu essa síndrome, conseguiu conceituá-la e mostrar para 40 países do mundo, 40 ou mais, viu? Então ela já está
sendo bastante divulgada, e no Brasil ela ficou divulgada agora, porque houve uma audiência pública em 13 de junho, lá em Brasília, onde dois deputados federais estavam apoiando a síndrome de Irlen, e ela está sendo bastante conhecida, e por isso que eu estou aqui, porque alguns pediatras já me procuraram, psicólogos de escolas importantes já me procuraram, enfim. Vocês precisam entender que essa síndrome, que também a gente pode até falar que é um distúrbio da neurovisão, ele tem um tratamento. E esse tratamento é feito depois do diagnóstico. Então, em primeiro lugar, você leva no oftalmologista, está tudo normal. De acordo com os seus sintomas, ele vai pedir esse teste. Esse teste aqui em Ourinhos eu faço lá no COP. Então, é feita uma triagem durante 1 hora. Vamos selecionar um overlay que vai facilitar a leitura. Doutora, só para quem não sabe, esse overlay é essa são essas lâminas coloridas que você vai colocar sobre um texto. Vejam, aqui tem um texto em branco e preto, fundo branco com letrinha preta. O paciente tem dificuldade em fazer essa leitura. Aí ele coloca a plaquinha sobre o texto e aquelas distorções são amenizadas. Se não for amenizada totalmente, nós temos que colocar outra plaquinha junta. Então, vamos supor que eu tenho que colocar essa e essa. E assim, vejam só, para muita gente ficou bem escuro, mas para o paciente que tem síndrome de Irlen, ele vai conseguir enxergar direitinho. Nossa, direitinho, sem as distorções. Mas para ele, isso aqui é muito bom. E a grande alegria da gente, quando está testando, é que a mãe fala: minha filha, mas você enxerga assim? Você enxerga a letrinha voando? Você enxerga a letrinha tombando? Você enxerga tudo embaçado? Aí a menina diz: mas mãe, eu achava que todo mundo enxergasse assim. Olha que coisa, e esse né? é o problema. Que coisa. Porque eles têm a dificuldade, muitas vezes estão em tratamento, né, com o psicopedagogo, com o fonoaudiólogo ou com o neuropediatra, mas eles não evoluem tão bem quanto deveriam estar evoluindo com as terapias. Sim. E aí eles vêm fazer o teste de Irlen e a gente pode constatar que tem a Irlen associada. Doutora, só uma pergunta aqui rapidamente. Por que das cores? Por que tem verde, azul, tem esse monte de cores? Então, lembra que naquele estudo das cores, né? A luz branca, ela tem um espectro visível que vai do infravermelho ao ultravioleta. E esses pacientes têm uma onda que é difícil para ele. E quando ele olha a luz branca, quando ele olha o fundo branco, ele percebe uma distorção. Quando você atenua aquela dificuldade dele, aí a letrinha fica normal. Que legal, tá? Bacana. Agora, esse é o tratamento que a gente pode fazer inicial. Então, nós vamos ensinar o paciente a usar o overlay na escola, sobre aquilo que ele tem que olhar. Mas se ele tem dificuldades, assim, no espaço, no ambiente, que seja olhar para a lousa, olhar para o caderno, se ele tem dificuldade de movimentação, de sentir que o ambiente é difícil para subir e descer escada, por exemplo, então aí nós encaminhamos para Belo Horizonte. Mas e por que lá, né? É isso que eu queria saber. Por que lá em Belo Horizonte? Lá na Fundação Hospital de Olhos, o casal de médicos, Dr. Ricardo Guimarães e doutora Márcia Guimarães, eles trouxeram o tratamento da síndrome de Irlen para o Brasil. E eles viram que seria muito bom ensinar aqueles profissionais que lidam com dificuldades de aprendizagem, para que eles pudessem fazer a triagem. O tratamento mais definitivo disso é feito com óculos. O óculos, pode passar o próximo, Joana? O óculos, vejam só, esses dois garotos são os filhos da minha amiga, e eles usam óculos com filtros diferentes. Então não se assustem. Porque o overlay deu azul, o óculos vai ser azul. Não, o óculos vai ser diferente. O overlay pode ser verde e o óculos vai ser diferente. A cor do óculos não é cor, porque não é pintado, é filtro. É um filtro espectral,
É um filtro medicinal, é um filtro próprio, feito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não existe laboratório que faça esse filtro. Existem filtros no Brasil que são para doenças da retina. São filtros coloridos também, mas esses são poucos. A caixa de filtros da Irlen são 100 filtros. Imaginem a combinação que são feitas, né, de um filtro em cima de outro. Você vai ter paciente que um filtro só resolve. Outro vai precisar de 3 filtros. E como que se chega nesse filtro? Estão sendo preparados oftalmologistas do Brasil, um em cada estado, ou até mais do que um. Estado de São Paulo tem mais, estado do Paraná tem mais, Minas Gerais também. São oftalmologistas que se dedicaram a estudar isso aqui. E estudando, eles vão fazer o teste para poder receitar o óculos com filtro no consultório deles. Então isso é uma novidade, ainda não estão implantadas essas clínicas, os oftalmologistas estão sendo preparados. E eu dou graças a Deus, porque é muito complicado você encaminhar o paciente para Belo Horizonte. A equipe lá é maravilhosa. A criança que vai lá, e eu já tenho vários pacientes em tratamento, aqui de Ourinhos, de Londrina, de Maringá, de Assis, que estão fazendo o tratamento. Então eles têm que usar aquele óculos, como das duas crianças irmãs, né? Pode colocar de novo, por favor? Vejam que o filtro delas é diferente. O do menino é bem escuro e o da menina é mais claro, mas os dois têm muita distorção. Quanto mais distorção você tem, mais escuro é o filtro, tá? Mas a menina, usando um filtro mais claro, ela se sente muito bem, porque ela consegue perceber até o ambiente para dançar melhor. E a leitura, então, é incrível. Eu não vou passar aqui o vídeo das crianças lendo, mas eu posso afirmar para vocês que na hora que eu faço a triagem e eu faço o teste de leitura, sem o overlay, a criança lê pausadamente aquela leitura assim, paradinha, gaga, e não dá continuidade, fica difícil dela entender o que ela leu, ela volta para o começo, e na hora que eu ponho o filtro, aquilo fica tão fluido, ela começa a ler rapidamente. E aí a mãe fala, mas que coisa! E eu falava que minha filha era preguiçosa, que minha filha era... né? E as mães muitas vezes choram. Às vezes não choram na frente da criança, mas vêm chorar no dia seguinte no consultório, porque estão muito agradecidas. Então nós temos isso, de tratamento é encaminhar para o uso do overlay, do caderno já azulzinho, por exemplo. Então nós temos pacientes usando caderno com folha reciclada. Pode passar o próximo, Joana? Então você pode ajudar seu filho usando, em vez de usar folha branca, ali mostra o seguinte, que quando você faz uma tomografia computadorizada, é dinâmica, tá? É o PET scan, você vai, na foto de cima, vejam como há muitas áreas brancas, ele está lendo sem o overlay, e na parte de baixo ele está lendo com o overlay. Olha como ficou mais calmo aquele cérebro. Então o cérebro de cima mostra muita quentura, né? Muita temperatura ali, muito cansaço, aquela sensação de que o processamento visual é difícil, vai para outras áreas. E na foto de baixo mostrava, então, uma atenuação. E é isso que acontece. Existe realmente? Existe. Precisa fazer? Precisa fazer o diagnóstico correto com quem saiba. Porque não adianta falar, isso não existe. Isso não existe. Muita gente fala. Há médicos que falam, há oftalmologistas que falam, há ortoptistas que falam, mas a gente que está vendo ali no consultório, no dia a dia, eu digo para vocês, existe, porque eu vejo a diferença. E a satisfação de diagnosticar, tratar, nossa, e ver como que vai melhorar a qualidade de vida dessas crianças, dessas pessoas, não tem preço. É incrível, porque algumas crianças já passaram por anos de tratamento com medicamento, com as terapias, né, para aprendizagem,
E aí, com o overlay, não significa que ela não vai mais tomar remédio. Gente, isso é muito importante. A síndrome de Irlen, quando tem comorbidade com as outras patologias, tem que ser tratada com vários profissionais. Então, alguém fala, síndrome de Irlen vai resolver só com filtro. Pode ser, naquele caso, que só com filtro resolva, mas muitos ainda têm as comorbidades. Então, o tratamento tem que ser continuado. A terapia com fono ou com a psicopedagoga tem que ser continuada, porque ele tem atrasos. E daí, com o tempo, a parte visual sendo bem resolvida, tudo vai fluir melhor. Olha lá. Tem mais slide para mostrar? Tem. Então, vamos lá. É o que nós acabamos de falar. Aí nós podemos passar para frente, porque existem traços comuns de dislexia e síndrome de Irlen, sim. Existem coisas que são parecidas e outras que são diferentes. Aí isso daí a gente pode discutir num outro dia. Sim. Próximo. As orientações, então, sempre que há um diagnóstico de síndrome de Irlen, cuidar para que a luz seja mais amarela, para que ele não fique com tanta luz branca, que o tampo da mesa não seja branco. Se a escola só usa lousa branca, imagina o trabalho, né? Aquele quadro branco com um pincel, ó. Evitar tampos, então. Usar papel e usar o papel reciclado, ou então aquele papel coloridinho, né? Que tem o chamequinho. O chamequinho que tem um azulzinho, já tem um cinzinha, tem? Sim. Então, o que essa mãe faz? Ela faz as linhas, já existe um programa para isso, para fazer as linhas. Existe também aplicativos para você colocar, de acordo com o overlay que você escolheu, para você colocar no seu celular, no seu computador. Então, tudo isso é uma troca de informações que o grupo de mães faz no Facebook, né? Então, se você colocar síndrome de Irlen no Facebook, você vai encontrar muita coisa, e a ajuda que uma mãe dá para outra é muito importante. E sobre isso nós vamos ter um dia nacional da síndrome de Irlen no Brasil. Então, as mães que se reuniram e criaram chats no WhatsApp e vão fazer uma comemoração dia 6 de agosto. É um domingo, aqui em Ourinhos, nós vamos ter também. Em Ourinhos, na Praça Melo Peixoto, às 10 horas da manhã. O que vai ter lá, né? Vai ter pessoas que estão já ligadas à síndrome de Irlen, que já estão em tratamento, outras que já estão no óculos, outras que estão no overlay. Enfim, se vocês quiserem ter alguma resposta às suas dúvidas, estejam lá. 6 de agosto, Praça Melo Peixoto. O Abner vai, né, Abner? Se Deus quiser, vamos estar lá. Então, e essas mães são ótimas. Elas se encontram. Quem criou esse aí, doutora Solange? Ana Paula Dantas? Ana Paula Dantas, Manda um abraço para ela. Ela mora em São Paulo, mas há muitas outras. Há muitas outras. A Fabiana, que é de São Paulo também, neuropsicóloga. Então, eu estou conhecendo pessoas da área profissional, muito dedicadas, e também as mães, com aquele esforço de mãe que quer o melhor para o seu filho. Que bacana, Sol. É muito bom. Olha, nós vamos marcar um outro dia, né? Depois que você estiver tranquila, né? Você vai agora passar por uma cirurgia tranquila. Vou ter que fazer um repousinho. Depois do seu repouso, nós vamos marcar um outro bate-papo, que é muito importante para o pessoal nessa sua área de ortóptica, que tem muita coisa legal para falar, né? Muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar lá no COP. Gente, é um prazer estar com vocês até nesse momento aqui. Nós vamos chamar um breve intervalo, rapidinho. Já o Nilton está aqui para falar um pouco sobre esportes. Você continue com a gente. E você que estiver assistindo pela ABN TV canal 22, aqui na Caboneck de Ourinhos, manda uma mensagem para nós aqui no telefone 997965555, que é o nosso WhatsApp, tá bom? Já estou de volta, espero você. Obrigado, doutora. Obrigada.